Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos animados, né? A gente está num período de muito trabalho, né? Vocês estão fazendo as atividades das aulas complementares, então eu sei que vocês estão trabalhando muito, fazendo muita tarefa, né? Mas vamos continuar firmes, né? Porque logo, logo a gente vai fazer uma avaliação, já falei com vocês, né? E essa avaliação é muito importante, pessoal, para a formação de vocês, para o governo, né? Para a gente ter essa noção de como que está o estudo, né? Como que está a formação das crianças e dos jovens e adolescentes em todo o nosso país, tá certo? Então, pessoal, hoje quinta-feira, dia 26 de agosto, a gente vai estar fazendo aula de geografia e de matemática. Gostaria de falar com vocês sobre uma questão. Já tivemos coleguinhas que enviaram essa atividade para mim já no começo da semana. Então, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês estarem atentos a fazer a tarefa no dia da tarefa, né? Vocês recebem tanto via celular como está aqui disposto na escola para vocês buscarem a descrição de como é que vai ser todos os dias da semana, todas as aulas, né? Então, quando você faz a atividade sem assistir a explicação, ou você precisa da ajuda do pai ou da mãe, de alguém, ou você vai fazer sem entender direito, né? Vai fazer por fazer, só para mandar para a professora logo, para ficar livre das tarefas, e assim não funciona, né? Então, vamos fazer cada tarefa no seu dia certo, tá bom? Para vocês ouvirem as explicações e conseguirem fazer sozinhos, né? Que são, quando a gente escuta a explicação, é mais fácil para fazer, dá para fazer sozinho às vezes, né? Então vamos lá. Em geografia, a gente vai falar sobre os tipos de trabalho, né? Quais são os tipos de trabalho que existem por aí? Muitos tipos de trabalho, né, gente? Muitos, muitos mesmo. Nesta página 96, a gente tem uns anúncios, né? Para professor de inglês, soldador, técnico agrícola, enfermeiro, vendedor externo. Bom, pessoal, os trabalhos, eles exigem, né, uma formação. Essa formação, muitas vezes, ela não é universitária, né? Não é uma formação que a pessoa foi lá, fez uma faculdade e aprendeu a fazer aquele trabalho, né? Muitas vezes, essa formação, ela vem da experiência da pessoa, né? Que cresceu naquele meio, por exemplo, um mecânico, né? Na maioria das vezes, a pessoa que é mecânico, ou ela cresceu naquele meio, né? No meio de pessoas, o pai, o tio, alguém era mecânico, ele desenvolveu o gosto por aquilo, né? Raramente é uma pessoa que nunca mexeu e foi fazer aquilo, né? Então, esses tipos de trabalho que não tem formação profissional, né, que não tem formação universitária, digamos assim, né, na maioria das vezes, são os trabalhadores autônomos. Tem autônomo que tem formação universitária? Tem também, né? Professores de educação física, né, que são personal trainer, né, dentista. Muita gente que tem formação universitária trabalha como autônomo também, tá? Esse autônomo são as pessoas que trabalham por conta. Aquela pessoa que, por exemplo, o vendedor, a manicure, né, o pedreiro. Então, são muitas as profissões que são desse jeito, né, que as pessoas exercem desse jeito. Então, vamos lá. Tem alguma exigência nessas formações aqui, nesses empregos? Tem, né? Olha aqui. Aqui na vaga para professor de inglês, ele pede, ó, experiência e qualificação, né? Experiência no ensino de idiomas. Vai ter como eu ensinar inglês para uma pessoa se eu não fiz uma formação profissional, não fiz uma faculdade para aprender? Não tem, né? Já o soldador nem sempre precisa de uma formação, né? Muitas vezes é uma pessoa que cresceu naquele meio, uma criança que cresceu naquele meio e aprendeu com o pai, com o tio, com o avô, né? Às vezes pode até ter feito algum curso, mas não tem formação universitária para isso, né? Uma coisa diferente aqui, ó, autônomo, tipo de trabalho, regime de contratação autônomo e contratação pela CLT. O que é autônomo? É aquela pessoa que trabalha por conta dela. Autonomia é por ela mesma exerce a função, ela paga o governo, né, para ela ter direito à aposentadoria depois. E o trabalhador que é contratado pela CLT, CLT significa Consolidação das Leis Trabalhistas. Esse trabalhador, ele tem uma lei, né,
existe essa CLT, pessoal, é como se fosse sabe o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, tem a CLT, que é do trabalhador, certo? Então, são leis que protegem o trabalhador, né? Lá tem deveres e direitos do trabalhador, né? Que é contratado pela CLT. Então, a empresa, né? Contrata o funcionário e ele é protegido, digamos assim, pela CLT, tá? Aí vai do acordo que o patrão vai ter com o funcionário, se ele vai ser contratado pela CLT ou ele vai trabalhar em regime autônomo, tá certo? Então, aqui tem várias profissões, né? Soldador, técnico agrícola, enfermeiro, vendedor externo, né? Várias profissões. E todas elas, pessoal, têm ó, experiência ou qualificação, né? O enfermeiro, vamos falar do enfermeiro, para a gente ter uma noção melhor do que é formação e experiência. Formação é a pessoa ir lá fazer a faculdade para ser enfermeiro, tá certo? E essa experiência é ele já ter trabalhado muito tempo naquilo, ter sido enfermeiro mesmo, ir lá no hospital trabalhar como enfermeiro, tá certo? Muitas vezes a pessoa faz a faculdade, tem aquela formação, mas ela não trabalha naquilo, né? Eu conheço a minha filha médica veterinária e ela tem uma colega que fez veterinária junto com ela e ela não é veterinária. Ela prestou um concurso público e ela é segurança num presídio, né? Então, nem sempre a formação universitária vai garantir o trabalho dentro daquela área, né? Às vezes a pessoa vai exercer outra função. E isso acontece muito, 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 né? Da pessoa ter a formação e não trabalhar naquilo. Às vezes fez por fazer, porque queria ter uma formação universitária, ou então fez e não gostou, ou fez e não conseguiu trabalho adequado, né? Que tivesse uma boa remuneração, tá certo? Então, essa é a diferença entre experiência e qualificação, tá certo? Bom, na página 97 tem duas questões para vocês responderem. Eu vou falar dessa aqui. Ó. Classifique os anúncios de acordo com o setor da atividade econômica ao qual pertence. Nós temos setores de trabalho, né, que são diferentes entre si. Agropecuária, indústria, comércio e serviços. Quem vai trabalhar na agropecuária? Quem vai fazer exercer esse trabalho aqui? É o médico? É o médico? Dentista? Vai ser a manicure? Não, pessoal. Quem vai exercer o trabalho agropecuário vai ser o motorista de trator, né? Vai ser o motorista de caminhão, daqueles caminhões que buscam mercadoria lá na fazenda. Vai ser o agricultor, vai ser o médico veterinário, pode trabalhar nessa função, né? O tratorista, o operador de máquinas, o vaqueiro, né? A pessoa que tira leite. Então, essas vão ser as pessoas que vão trabalhar na agropecuária. Quem vai trabalhar na indústria? O soldador, o montador, a costureira, né? Que pode trabalhar na indústria de costura. Né? E tem várias outras funções dentro das indústrias para as pessoas exercerem. Quem vai trabalhar no comércio? Quem trabalha com vendas, né? A grande maioria dos trabalhadores do comércio são as pessoas que trabalham com venda, né? Comércio é vender e comprar. Então, quem vai trabalhar nessa função vão ser essas pessoas. Ou serviços. Quais são esses serviços, pessoal? Esses serviços são esses serviços prestados, na maioria das vezes, pelos autônomos, né? A manicure, a lavadora, a pessoa que pega roupa, lavadeira, né? A pessoa que pega roupa para lavar, a passadeira, o pedreiro, o eletricista, o encanador, o soldador também, né? O mecânico, às vezes, ele pode trabalhar por conta, né? Ser autônomo. Então, o vendedor, né? Então, tem várias funções dentro da prestação de serviços, tá certo? Na página 97 ainda, né? Continuando, tá falando então sobre esses tipos de trabalho, né? E aqui tem a diferenciação que eu estava falando para vocês ainda há pouco, né? Sobre o autônomo, né? A pessoa que trabalha na indústria, trabalha pela CLT, né? Que é funcionário de uma empresa, e tem o autônomo, que é aquele que trabalha por conta, tá certo? Nós temos aqui, então, algumas imagens para vocês responderem algumas questões. Nem todos os trabalhadores autônomos possuem qualificação profissional, né? É o que eu estava dizendo. A maioria, pessoal, dos trabalhadores autônomos
são pessoas que adquiriram experiência naquela função por trabalho mesmo, né? Igual os vendedores de rua, né? A manicure, né? Hoje em dia tem curso para manicure, tem curso para cabeleireiro, né? Mas essas são funções que, a priori, né, no começo, elas são exercidas por experiência de trabalho mesmo, não por formação profissional, tá certo? Então, aqui tem algumas questões para vocês responderem sobre essas imagens, né? Que tipo de trabalho está sendo retratado aqui, né? Você já viu pessoas fazendo esse tipo de atividade? É difícil a gente encontrar essas pessoas, gente? Em sua opinião, por que essas pessoas estão trabalhando por conta própria? Será que elas escolheram trabalhar por conta própria? Ou será que foi a falta de emprego que fez elas trabalharem assim? Será? Então, vamos pensar? Então, pessoal, hoje a tarefa de geografia é essa. Em matemática, eu vou mandar o link para vocês jogarem um joguinho, tá? Bem legal, simplesinho, fácil, 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 só para vocês recordarem as figuras geométricas, tá bom? Então, bom trabalho, boa atividade, bom jogo, tá? E até a próxima. Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus.